Olá, sou Denise Pini Fonseca e esse é o canal Letramento Socioambiental. Com este episódio, nós celebramos o Dia Mundial da Justiça Social, que foi instituído pela Unesco em 2009 para promover políticas de inclusão e de combate à pobreza, ao desemprego e à desigualdade. Para nos ajudar a entender uma das dimensões mais duradouras das injustiças sociais do Brasil, nós vamos conversar com a Júlia Neres sobre racismo ambiental. Ela vai nos falar sobre como a cultura hip hop vem sendo utilizada como uma pedagogia para o enfrentamento do racismo pelos jovens, especialmente os negros moradores das periferias urbanas das grandes cidades, com foco no chamado Triângulo da Morte da cidade de São Paulo. Júlia é graduanda na licenciatura em Educomunicação na Escola de Comunicação e Artes da USP e atualmente coordena o projeto Segunda Impressão do programa VAI do Mirante Coletivo de Design Periférico. Ela é bolsista PIBID da USP e membro do Corre Coletivo, atuando em projetos que conectam arte, território e impacto social. As áreas de atuação da Júlia são arte e educomunicação, com ênfase em projetos socioculturais, comunicação institucional e desenvolvimento de materiais educativos. Essa nossa conversa foi inspirada pela publicação do artigo intitulado Sobrevivendo no Inferno, Racismo Ambiental, Cultura Hip Hop, Movimento Ecologista e Educomunicação, que a Júlia publicou no dossiê Educação Ambiental Climática da revista Letramento Socioambiental em novembro do ano passado. Seja muito bem-vinda, Júlia. É uma alegria poder conversar com você sobre o trabalho que você realiza com tanta bravura e esse extraordinário pertencimento. Oi, Denise. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Para mim, é muito fundamental ocupar um espaço como esse para falar sobre justiça socioambiental. E quando eu falo de racismo ambiental, eu sei que eu falo de uma experiência que atravessa o corpo, o cotidiano e a história de muitas pessoas. Enquanto educomunicadora, eu sei que a nossa comunicação também é um espaço de denúncia. Então, muito obrigada pelo convite. Júlia, você começou o seu artigo contando como o movimento hip hop nasceu no território do Bronx, em Nova York. E que desde esse nascimento, a cultura hip hop se construiu como uma forma de resistência aos projetos urbanos que impulsionavam a especulação imobiliária nas periferias, afetando principalmente as comunidades negras e pobres. Então, se eu entendi bem, racismo ambiental e cultura hip hop estão visceralmente interligados. É isso mesmo? Então, conta pra gente como é estruturada essa pedagogia de resistência ao racismo ambiental que o hip hop construiu e desenvolveu com grande eficiência. Então, é que quando a gente fala da cultura hip hop, a gente não fala só do rap, né? A gente fala dessa cultura inteira, que envolve a música, a dança, o grafite, a linguagem, a ocupação do espaço urbano e as formas de organização coletiva. Então, o hip hop surge no Bronx, num contexto de gentrificação, que é um processo urbano que expulsou as populações negras, latinas e pobres dos seus bairros. E apesar da gentrificação ser esse processo econômico, que envolve acesso a direitos e a própria possibilidade de viver na cidade, ele é um processo que também afeta a subjetividade, que afeta o corpo, a saúde física, a saúde mental. E o racismo ambiental tem a ver com quem é exposto aos piores riscos. A poluição, o descarte irregular de resíduos, falta de infraestrutura, violência. Esses problemas sempre se concentram nos mesmos territórios e sobre as mesmas populações. A cultura hip hop, ela nasce exatamente nesses lugares, como uma forma de resposta a esse cenário. Então, quando a gente fala em pedagogia do hip hop,
A pesquisadora Cristiane Correia Dias tem um livro muito bom que se chama A Pedagogia Hip Hop, Consciência, Resistência e Saberes em Luta. Né? E a gente não está falando só da escola formal necessariamente, mas do aprendizado que acontece na prática e na vivência. O hip hop ele ensina a ler o território, a entender por que a violência acontece e a transformar essa experiência em arte. Né? Isso acontece no rap, no grafite, na dança, é uma forma de tentar gingar, né? Tentar se esquivar das violências. Então ele cria pertencimento, autoestima intelectual e constrói repertório político a partir da vivência. Você precisa necessariamente valorizar a vivência da pessoa para que isso aconteça. Por isso que dá para entender o hip hop como uma pedagogia de resistência ao racismo mental. Então, geralmente eu até costumo usar como metáfora que a gentrificação é a mãe e o racismo mental é o pai da cultura hip hop, né? Porque o hip hop não surge fora do problema, ele surge dentro do problema, apesar do problema e justamente por conta do problema como estratégia de sobrevivência. Há uma afirmação de territorialidade muito impactante no seu artigo, quando você nomeia a comunidade na qual você reside como parte do Triângulo da Morte de São Paulo. Explica para a gente o que é esse triângulo e como ele está relacionado com o racismo ambiental. Quando eu uso o termo Triângulo da Morte, é porque esse nome é uma memória muito forte na Zona Sul de São Paulo. Nos anos 90, a ONU reconheceu que a região entre os bairros Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís como um dos lugares mais violentos do mundo inteiro. E assim, o que estava acontecendo para a ONU reconhecer essa região como Triângulo da Morte, sabe? Então, eu uso esse termo de forma ressignificada na pesquisa Sobrevivendo no Inferno Racismo Mental, porque eu já tinha feito outras releituras da capa do álbum que eram parecidas para uma outra pesquisa, que era Memória enquanto Direito, Apagamento das Lutas Populares na Zona Sul, né, que eram para as aulas de ATPA da professora Thaís Brianese, da ECA USP, mas no começo eu tinha usado outros cílios, né, genocídio, necropolítica e epistemicídio, e nessa outra pesquisa eu tinha contado a história de algumas pessoas da Zona Sul e para contar a história além do dado, né? Contar a história com arte, porque a arte é um dos lugares mais acessíveis para as pessoas negras se vulnerabilizarem, né? E dar essa permissão de ser gente. E o apontamento era que, sobre uma perspectiva real, o Triângulo da Morte não são os bairros, e sim a violência do Estado que se manifesta de uma forma sistemática sobre as periferias, né? Então, tempos depois eu tinha participado de um curso de nós jornalismo, né, que era como mitigar a desinformação socioambiental e climática, e eu tinha ganhado no sorteio um livro do Peregun, né, o Racismo Ambiental e Emergências Climáticas no Brasil, e numa parte dele constava triângulo de hegemonia, e estava ecocídio, etnocídio e epistemicídio, e já se encaixava muito bem nas releituras, nas analogias, e o Triângulo da Morte está relacionado com o racismo ambiental justamente porque é o que justifica, né, essa sobrevivência no inferno. O título do seu artigo é extraído da obra Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, uma obra que é canônica da cultura hip hop no Brasil. Eu gostaria muito que você falasse sobre esta obra, sobre esse trabalho e as propostas pedagógicas que ela apresenta e discute. Eu escolhi esses símbolos porque, na minha trajetória, me foram apresentadas oportunidades para poder me importar comigo e com o meu território. E que bom, né? Isso só aconteceu e acontece porque muitas pessoas trabalharam para que isso fosse possível, e é muito mais sobre uma construção diária e coletiva do que algo dado, porque não foi dado. E como todas as obras dos Racionais são icônicas e canônicas, né, até porque a gente está falando aqui de doutores honoris causa, aliás, eu não conseguiria ter tempo ou palavras o suficiente para dizer o que o
grupo representa para a cultura brasileira, mas se o propósito é aproximar, você não precisa inventar a roda para falar do que já existe, sabe? Até porque eu não existia quando Sobrevivendo no Inferno foi lançado, mas infelizmente ele segue sendo extremamente atual, e isso diz muito mais sobre o Brasil do que sobre o disco. E nas obras deles, eles já falam, né, e já falavam de racismo ambiental, mas não necessariamente o que é entendido hoje como justiça socioambiental e climática consegue referenciar a cultura negra e indígena de forma justa e legítima, né, referenciando os reais protagonistas. Não necessariamente consegue reconhecer a cultura negra e indígena como produtoras legítimas de conhecimento. Por exemplo, eu já vi em cursos de ESG, que é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, né, ambiental, social e governança, que o início dos marcos históricos do ESG foi com os colonizadores. Então é uma matemática que não bate, né? E assim como o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, infelizmente a realidade é crua e feia e desigual, mas não é culpa nossa, né? Às vezes o senso comum ele não associa de cara que ambientalismo envolve outros aspectos também de direito à cidade. A gente acaba ficando um pouco no imagético de que ambientalismo é árvore, saneamento, resíduo sólido, e não associa necessariamente que também é segurança pública, acesso ao lazer e etc, sabe? Então, nesse trabalho eu uso a semiótica justamente para tensionar isso. Inclusive, eu tinha apresentado um trecho dessa pesquisa no Seminário Internacional de Semiótica Afro-Brasileira, da Palack University, que é da República Tcheca, onde eu expliquei um pouquinho de como esse jogo semiótico foi usado, né? Ele não foi usado de forma aleatória. Por exemplo, querendo ou não, se eu uso isso, seja num lambe ou numa camiseta, é um design verde e amarelo. Mas não necessariamente é um verde e amarelo em que, quando eu visse essa camiseta no metrô, num dia de manifestação política, e existem grupos ali, eu não vou ser lida como alguém integrante do grupo que está vestido de verde e amarelo num dia de manifestação política, pelo corpo que tenho e o que está escrito num design de uma camiseta como aquela que está: racismo ambiental, ecocídio, etnocídio, epistemicídio, sobrevivendo no inferno, sabe? E inclusive eu lembro de uma solicitação que me fizeram uma vez para ter acesso a esse layout, mas talvez com outros nomes, né? De não usar racismo ambiental, sim justiça ambiental ou justiça climática. E realmente é um pouco pesado, né? Porque é isso, existem vários meios. Você pode pensar nesse layout aplicado no meio digital, você pode pensar nesse layout num lambe ou numa camiseta que alguém que tem um corpo e uma performance está se vulnerabilizando ao percorrer pela cidade com ela. E aí as leituras em relação ao que está escrito vão mudar de acordo com esses meios. E, querendo ou não, é pesado ficar andando por aí, pra cima e pra baixo, com o racismo ambiental no peito. Mas o R, ele é muito importante, né? Porque quando a pessoa vê de cara, a questão da semiótica é justamente para ter uma parte do que eu já sei, uma parte do que eu não entendi ainda, me instiga, e por isso que eu vou terminar de ler. E aí eu percebo que não é racionais, assim, racismo, entende? E também porque o R, ele complementa uma outra releitura que é extremamente fundamental para a pesquisa, que é a fórmula de risco de desastres do CEMADEM, que por conta da pesquisa eu tinha colocado um outro nome como Fórmula Mágica da Paz, por conta da música do Racionais e todo o contexto, a letra da música, porque eu senti que batia muito. Então, eu consegui juntar o R inicial com o R disso daqui é uma fórmula, e isso chega de uma outra forma, sabe? Então, toda a história que eu estava falando até agora de autoestima intelectual, apresentar essa fórmula dessa forma
acontece de uma outra forma. A partir da obra dos Racionais MCs, você produziu uma intervenção urbana de Lambis, né? Sobre a qual você falava agora há pouco, na Zona Sul de São Paulo, inclusive na própria USP. Conta pra gente como que foi isso. Quais eram os propósitos da intervenção, como ela se deu e qual a avaliação que você faz dos resultados alcançados? Bom, é que como as releituras, tanto da capa do álbum, do Racionais, como da Fórmula Mágica da Paz, né, que é a fórmula de risco de desastres do CEMADEM, elas nascem dessa relação entre as questões socioambientais e o território, faria mais do que sentido existir no território, sabe? Então, para mim, pensar direito à cidade é entender que a cidade é esse espaço de disputa, de narrativa, de quem pode falar, do que pode ser dito e onde essas histórias circulam. E levar esse trabalho para a rua faz parte dessa tensão, né? E Zona Sul e USP segue sendo cidade de São Paulo igualmente. A rua, às vezes, é o primeiro espaço de trabalho e de criação para muitos artistas antes de qualquer validação institucional ou acesso. E isso é um dado importante, principalmente quando a gente fala da cultura hip-hop e da produção artística periférica. Então, o propósito da intervenção não era fazer uma homenagem estética, mas de tensionar o espaço a partir das palavras e conceitos que já fazem parte da experiência das periferias, mas que muitas vezes são afastadas de certos territórios. E a ideia era colocar isso em circulação e deixar que elas encontrassem as pessoas no cotidiano. Né? Quando a gente pensa em afeto, a gente pensa não no sentido romântico, mas do que te afeta, independente de você gostar disso ou não. Então, alguns exemplos disso, por exemplo, é que um deles, né, um dia após uma intervenção, que eu tinha feito várias, somente os termos racismo ambiental, ecocídio, etnocídio e epistemicídio que foram riscados em vários trabalhos. Não foi só um, só dois, foram cerca de uns entre 10 ou 15 por aí. Mas o que faz uma pessoa interromper o próprio trajeto para parar o que está fazendo para riscar justamente essas palavras, sabe? Não sei exatamente qual é o incômodo ou por que não falar sobre isso. E, de certa forma, o zero risco, ele não existe. E, enquanto comunicadora, também não faz sentido fazer trabalho para gaveta. Então, eu vou meio que me retroalimentando dessas respostas que eu vou tendo no processo, sabe? Por exemplo, teve alguns retornos de pessoas que conversaram comigo quando expus na Perifacom, no ano passado, que disseram que só conheceram o termo racismo ambiental a partir daquele trabalho e de vê-lo pessoalmente na rua, né? Então, para mim, dar nome aos bois já é resultado, porque a gente precisa lembrar da nossa própria história, né? E às vezes a gente vai precisar ser lembrado por outra pessoa. Então, acho que um dos que mais tinham me marcado até então foi quando a arte educadora Jéssica Alves, ela tinha visto online, e a filha dela, Elis, que na época tinha 10 anos, ela tinha uma apresentação sobre o tema para fazer no CCA dela, na Zona Sul. O CCA é um centro para criança e adolescente. E ela apresentou e expôs o Lambi, que está lá até hoje. E a Júlia, de 10 anos, não ia fazer uma coisa assim, sabe? Eu não teria ânimo ou interesse necessariamente para fazer isso, mas a Elis teve. Então, nos momentos difíceis, porque é difícil trabalhar com educomunicação, isso acaba me retroalimentando, sabe? Então, o trabalho, ele cumpre e vem cumprindo esse papel de ativar o debate, a memória e colocar o nosso corpo ali, não só numa manchete de corpos desaparecidos na Zona Sul em janeiro, e aí no outro janeiro, e aí no outro janeiro, e aí em todas as chuvas de verão, para sair só desse lugar dessas manchetes de morte, sabe? E agora, para finalizar, Júlia, quais são as suas reflexões atuais sobre a potência da cultura hip-hop como uma ferramenta de educação transformadora
que pode ser utilizada nas escolas para o enfrentamento do racismo, principalmente nas escolas das comunidades periféricas nas quais essa cultura está tão enraizada. Quando eu penso na potência da cultura hip hop dentro da escola, eu penso principalmente na possibilidade de aproximação, porque às vezes a forma como o ensino é pensado de forma bruta pode ainda estar um pouco distante da realidade dos estudantes e acabam ignorando os saberes que já estão vivos no território. O hip hop ele funciona justamente como essa ferramenta de educação transformadora, porque parte da vivência, da experiência concreta. Ele cria identificação, autoestima intelectual e estimula a leitura crítica da realidade, sim, mas isso não acontece sem senso de pertencimento. Coisa fundamental, diga-se de passagem, em contextos marcados por preconceito e violência. E muitos estudantes não se veem representados no currículo escolar ainda. Não dá para pensar em sustentabilidade sem pensar em saúde mental e sem pensar em ter um emocional fortalecido e sem saber a sua própria história. A gente até tem marcos legais importantes no Brasil, como a obrigatoriedade do ensino de história e a cultura afro-brasileira indígena, e mais recentemente o próprio Ministério da Educação tem sinalizado a construção de políticas que dialogam com a cultura hip-hop como estratégia pedagógica, o que mostra que essa discussão não é nova e que segue buscando esses espaços de reconhecimento institucional, mas ainda assim a existência da lei ou de diretrizes não garante por si só o cumprimento disso. Tempos atrás, por exemplo, militares armados, incluindo um com metralhadora, entraram numa EMEI aqui em São Paulo após um pai, que também é PM, ter reclamado do desenho de uma orixá que a filha dele fez uma atividade pedagógica sobre cultura afro-brasileira. E aí o caso gerou denúncias de abuso, coerção e racismo religioso, mas a manchete possível é: policiais chegaram armados numa escola infantil porque a lei estava sendo seguida. Matemática não está batendo, ou talvez esteja, Então, nenhum cumprimento legal por parte do Estado é garantido, mas, apesar disso, é preciso ter outras formas de pensar e de olhar o mundo nesse durante, e pensar outro tipo de ciência também, que reconhece esses outros saberes e corpos e sensibilidades, porque, pelo menos para mim, a ciência e a arte não são opostas nem distintas, não estão em caixinhas separadas, não é a tecnologia que faz a ciência, são as pessoas. E eu penso que quando a escola se abre para isso, ela se conecta de verdade com o território e passa a enfrentar o racismo de uma forma mais concreta e não apenas discursiva. Júlia, muito obrigada por compartilhar as suas experiências e vivências, o seu conhecimento, a sua agenda de ação e todo esse trabalho poderoso de educomunicação que vocês, jovens dos coletivos de resistência, das periferias, estão realizando com tanta potência nas comunidades e nas nossas cidades. Foi uma honra para o canal de podcast Letramento Socioambiental contar com a sua participação e é extremamente reveladora dos conflitos e desigualdades que vocês enfrentam com tanta busca de beleza, de entendimento e de superação individual e coletiva. Para saber mais sobre o trabalho que essa corajosa e desbravadora educomunicadora e ativista antirracismo brasileiro realiza, acesse a revista letramentossocioambiental.com.br e o canal Letramento Socioambiental no YouTube. Até o nosso próximo episódio e lembre-se, a educação muda as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo.